15 de janeiro de 2025. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para cultuar a Deus conosco, seja aqui no Facebook, seja no nosso site, na Rádio Graça e Paz, ou no aplicativo que você baixa graciosamente. Paga nada para baixar e ocupa um espaço bem pequenininho. O Todo-Poderoso, Eterno, Santo, Maravilhoso, Fiel, Justo, Salvador e Perdoador, Senhor. Graças te damos por mais um dia, graças te damos porque podemos nos reunir aqui para engrandecer, exaltar e glorificar o Senhor. E esclarecemos, ó Deus querido, que estamos aqui para crescer com o Senhor, aprender com o Senhor sobre graça e conhecimento. Fala conosco, temos tantas coisas para aprender e entender, e Tu és o nosso mestre. Tira de nós, Senhor, toda dúvida. Abre a nossa mente, os nossos olhos. Quebra, Senhor, toda corrente, toda algema que venha nos impedindo de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, ó Deus e Pai, da mentira e também dos mentirosos. Esta é minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Nós começamos hoje uma série de estudos preparados sobre revelação de Deus. Revelação de Deus. Por quê? Porque o nosso culto aqui é para glorificar Deus, para glorificar o Senhor, para engrandecer o Senhor. Ninguém está aqui para qualquer outra coisa. Estamos aqui para aprender do Senhor. Porque eu vou repetir, a gente só ama quem a gente conhece. É impossível amar a quem não conhecemos. Bíblia, João, Evangelho, capítulo 14, versículos do 6 ao 10. Vamos ler? 14, do 6 ao 10. Vai ser difícil nessa escuridão. Mas vamos lá. Você está com a Bíblia aí? Abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra, a pregação, e ela vem pela palavra de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe, ou melhor, replicou-lhe Filipe: Senhor,
mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Deus revela? Claro que revela. É óbvio. A Bíblia é revelação de Deus. O que Deus não é fofoqueiro, né? Deus não fala diretamente com uma pessoa e de repente não está falando com ela, está falando com a prima, sobrinha dela. Não é assim. Isso é mentira. Deus revela. Ele se auto-revela. A Bíblia fala para a gente que Deus se revela. Todo o cristianismo é revelacional. Todo o cristianismo, ele surgiu e existe do conhecimento e estudo que o homem faz da revelação de Deus. Para aqueles que são contrários a estudar, a meditar na Bíblia. Se você é contrário a isso, é contrário ao cristianismo. Porque tudo que a gente sabe do cristianismo é porque nós estudamos. Você já tinha pensado diferente, de uma outra forma, com uma outra visão? O dia que Jesus nasceu, que nós não sabemos, nem o dia, nem o mês, não sabemos, nem a hora. Esse dia é um dia extremamente feliz para todo o ser humano, porque Deus encarna-se homem neste dia. E esta, meu irmão, minha irmã, é a maior revelação de Deus. Porque hoje é noite da revelação. Tudo bobagem, tudo mentira. Mentira, carnalidade, quando não demonicidade. Em nenhum outro lugar, irmão e irmã, encontramos com tanta precisão informações a respeito de Deus, dos propósitos de Deus, dos atributos de Deus, só na Bíblia. Nenhum homem pode falar de Deus se a Bíblia não estiver aberta. Estou falando falar no sentido de estudar, né? Não falar simplesmente pode, mas de estudar só com a Bíblia aberta. O que Deus revela? Você já viu, né? Já deve ter participado dessas mentiras que tem por aí. É mentira, gente. É mentira. Ou são coisas demoníacas. O que
Deus revela então? Deus revela, né, como eu acabei de ver agora de manhã aqui, Deus mandou eu falar que todo mundo nesse ano, né, o sujeito falando, né, pelo amor de Deus, Jesus, que todo mundo que não tiver casa própria vai ter esse ano. Baita mentira. É claro que numa comunidade de 100 pessoas, pelo menos uma, ou duas, ou três, ou cinco vão comprar uma casa esse ano. É óbvio isso. Agora, não é todo mundo. Isso é mentira. Isso é querer ser Deus. Isso é querer ser crente de primeira classe. Não existe crente de primeira, segunda, terceira, quarta classe. Então, o que Deus revela? Eu estou falando o que a Bíblia fala, tá? Não estou falando o que as denominações ensinam. Deus revela primeiro a si próprio. Deus revela a si. Ele fala quem ele é. E por que ele faz isso? Ele faz isso por alguns motivos. Primeiro, porque ele quer que a gente o conheça. Deus quer, ele se alegra que a gente tenha conhecimento dele. Por causa disso que todos os dias, já há muitos anos, a gente se reúne, né? A gente já se reuniu de manhã, logo depois do almoço, à tarde. Agora, a gente, de um bom tempo, a gente está só se reunindo de manhã. Para quê que a gente se reúne? Para conhecer Deus. Deus não faz com a gente como muita gente pensa, e como o inimigo de Deus, e por via de consequência nosso inimigo, ele quer que a gente pense assim, que Deus faz com a gente um jogo de esconde-esconde. Deus não faz isso. Claro que não. Deus, ele se auto-revela porque ele quer ser conhecido. Ele quer que você, que eu, que cada um de nós saiba um pouco mais a respeito dele, da vontade dele, dos propósitos dele para o seu povo. E também ele quer que a gente conheça os atributos dele. Se você é um leitor da Bíblia, você já deve ter lido lá em Jeremias, no Velho Testamento, que Deus fala que a glória do homem consiste, lá está no passado, né, consiste no futuro do presente, ou melhor, no futuro do pretérito, futuro do pretérito, consistiria em conhecê-lo. Está lá em Jeremias 9, 24, Jeremias 24, 7. Porque isso agrada a Deus. Isso é culto a Deus. O que é cultuar a Deus numa igreja denominacional? Biblicamente, o que é? É aprender de Deus. Isso é culto. Eu sei que a maioria não aprendeu assim, inclusive eu não aprendi assim. Mas o culto a Deus é aprender dele. Então, por que eu toda hora afirmo categoricamente aqui, mas afirmo com todas as letras, qualquer culto a Deus que não ensine sobre Deus é falso. É falso. Noite da bênção, noite do milagre, noite da cura, noite da... É mentira, isso não existe.
Porque Deus tem satisfação que a gente o conheça. E rejeitar, não querer, não aceitar este conhecimento, em conhecê-lo, é rejeitar o próprio Deus. Agora você está exagerando. Não estou exagerando. Eu não exagero. Leia Isaías. Antes de se achar que eu estou exagerando, abre sua Bíblia. Eu falei que rejeitar, não querer, não aceitar, aprender e conhecer de Deus é rejeitar o próprio Deus. Não foi isso que eu falei? Então leia sobre isso em Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3. Dá um tempinho até para você ler. Aí você pode dizer, é verdade ou é mentira. Não precisa dizer isso para mim, não. Diga para você. A vida eterna, queridíssimo irmão e irmã, ela é o conhecimento que nós temos de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida. Eu vou repetir, eu não tenho, porque eu tenho consciência das coisas que eu estou falando. A vida, olha, estou repetindo com todas as letras, a vida eterna é o conhecimento que nós temos de Deus. Mas onde é que está isso na Bíblia? É claro que está na Bíblia isso. Abre aí, ó. Você está no Evangelho de João, capítulo 14, não foi que nós abrimos aqui? Agora você vai para o capítulo 17, no verso 3, versículo 3. Leia aí o que está escrito. O que é a morte? Dizendo a morte espiritual, né? O afastamento de Deus. O que é a morte? O afastamento de Deus, a morte espiritual. O que é? É exatamente o contrário disso, que está em João 17, 3. E você lê sobre o contrário do que está em João 17, 3, em Oséias capítulo 4, versículo 6. Quem que é Alexandre e Djalma? Não sei quem é o Alexandre. Desculpa, eu não sei. E Deus quer tanto que nós o conheçamos, né? E a gente acaba se esquecendo disso, ou nunca aprendeu isso. Porque a gente pode, em qualquer lugar, começar a aprender de Deus. Deus quer ser conhecido pelo seu povo, é claro, pela criação, por tudo que ele criou, pela providência, ou conhecer a Deus através da palavra, que começou lá no Éden e culminou. Começou no Éden e culminou na encarnação da palavra, no nascimento de Cristo. É claro que quando Deus quer que a gente o conheça, ele tem vários propósitos para a gente. Um deles, por exemplo, é que a gente só pode se relacionar como filho de Deus conhecendo a Deus.
Por que Deus quer que a gente o conheça? E eu vivo falando aqui, né? Falei hoje na abertura. Ninguém ama quem não conhece. Se você não conhece a Deus, você não ama a Deus. Não adianta você dizer, eu amo, quem sabe que o meu amor sou eu. Não adianta, se você não conhece, você não ama. Por que Deus quer que a gente o conheça e, através do conhecimento, o amemos? Porque Ele quer um relacionamento com gente. Nós somos o povo de Deus. Deus é um ser pessoal, Ele não é impessoal. Aliás, Ele é tripessoal. Né? Deus é tripessoal. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Apesar de ser Deus, apesar de ser Criador, Ele não é distante, indiferente, né? Ele não é aquele Deus que fica no trono lá, só olhando e manipulando o mundo. Não é assim. Ele quer relacionamento com a gente. Você lê a Bíblia, você vai ver isso que eu estou falando, desde lá do Jardim do Éden, o primeiro casal, né? Ontem eu vi eu até respondi para ele, né? Coloquei a resposta bíblica lá para ele, sujeito zombando, e né, fazer o quê? De como é que o homem foi criado da terra, isso é impossível. É impossível que Deus tenha tirado uma costela de Adão e da costela feito Eva, né? Isso é impossível, zombando. E eu respondi para ele lá. Mas você vê que desde lá do Jardim do Éden, né? Primeiro casal, Adão e Eva, Deus queria um relacionamento pessoal com o seu povo, que ali era só Eva e Adão. Deus, no Jardim do Éden, ele andava no fim do dia conversando com Adão e Eva. Você leu já isso em Gênesis, capítulo 3, versículo 8? Então, Deus não só se manifestou, mas Ele falou. E falar, presta atenção nessas coisas, falar, só o ser humano fala. Eu conheço uma vizinha aqui que tem um papagaio que fala, mas ele não formula frases, ele não raciocina, junta palavras e formula frases, e com essas frases ele não forma um texto, ele fala aquilo que ele aprendeu. O papagaio não canta, ele não tem uma cantoria como tem o sabiá, como tem o pintacilgo, como tem o coleirinha, como tem o canário da terra. Ele não. O que você ensina para ele, ele vai falar. Só o ser humano pensa, formula com algumas palavras uma frase. Só o ser humano. Por que Deus, lá no Éden, ele já falava? Porque ele já tinha o propósito de formar para si um povo, e ele queria ser o Deus deste povo, e ele andaria e habitaria no meio desse povo. Está lá em Êxodo 6, 7, Levítico 26, 12.
Jeremias 7:23, Hebreus 8:10, Apocalipse 21:3, tem outras passagens, mas eu estou citando essas. É isso que é para isso que a gente cultua Deus. Isto você fala, o resto não é culto, gente. Se você for uma pessoa, no mínimo, observadora, e você for numa missa, ontem, inclusive, eu respondi para um padre, não me lembro o nome dele, um padre jovem, né? E ele estava dizendo afirmando categoricamente que Jesus Cristo é o fundador da Igreja Católica. E eu respondi para ele, padre, não usei padre, usei irmão. Olha só. Católico quer dizer universal. Se você está dizendo que Jesus fundou a única igreja que existe, eu concordo. Agora, Jesus não fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Não fundou essa igreja. Essa igreja foi fundada por Constantino e a mãe dele. Alguns dizem que não. Mas ele falou lá que Pedro foi o primeiro papa. Porque Jesus falou sobre essa pedra. Aí eu expliquei para ele que não é assim. Ele está forçando a Bíblia ali. Se Jesus se autodenominou a pedra angular, Jesus a pedra de tropeço, ele transferiu tudo isso para Pedro, então? Então ele estava falando que Pedro era tudo isso. Porque na verdade Petrus, né, é pedrinha. É pedrinha, não é uma pedra. Então eu expliquei tudo isso para ele. Pode não concordar, sei lá. Mas eu não posso deixar de colocar. Não posso. Eu não quero nada. Eu quero levar a verdade. E o que ele falou, eu não concordo com o posicionamento dele. Que a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Ora, você vê que ele cortou a frase. Porque chamar de Igreja Católica é só a Igreja Católica Apostólica Romana que é chamada assim. Então ele estava tentando dizer, olha, ele disse que Jesus é que fundou a ICAR. Olha, não foi Jesus. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada um bom tempo depois da morte de Jesus. A Igreja Primitiva, isso eu coloquei agora que eu estou me lembrando, eu citei a Igreja Primitiva, nunca foi chamada de Igreja Católica. Né? É forçar as coisas, não adianta a gente querer forçar. Mas por que Deus quer que a gente o conheça, então? Primeiro, para ele se relacionar com a gente. Segundo, para ele ser glorificado. É Deus que tem que ser glorificado. Tudo que a gente fala é para exaltar, glorificar a Deus. Aí o sujeito, né? Eu vou trazendo essas ilustrações assim para você entender o que é glorificar a Deus. Aí o sujeito se diz profeta, pega o microfone e vai levar uma profecia para a irmã. A irmã começa a chorar. E ele fala, eu sou ou não sou um homem de Deus? Eu sou ou não sou profeta? Espera, calma. Opa. Quem tem que ser glorificado aí é Deus, não é o sujeito que está lá falando. É Deus que tem. Então Deus quer ser conhecido para ele ser glorificado. Então o propósito das revelações de Deus é ele ser glorificado. Deus, ele se manifesta em cada um de nós que somos seus filhos,
e nos dá conhecimento a respeito dele mesmo, para ele se relacionar com a gente. Se você não conhece nada de Deus, tem gente que quando a gente faz um culto assim mais de estudo, a pessoa cai fora. Você não quer conhecer a Deus? Como é que você vai se relacionar com Deus? Eu vejo aí pessoas, cai fora. Mas isso é culto, irmão, é que você aprendeu diferente. Eu também aprendi diferente. E eu estava dizendo, se você for numa missa, você não precisa assistir, fica lá, como estudante, como observador. E depois você vai num culto, numa igreja denominacional evangélica, você vê que é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa, só muda lá que na missa tem o padre, no culto tem o pastor. É a mesma coisa. Eu estou tentando lembrar o termo aqui que me foge, sabe? Muita coisa que fica rodando aqui, tem hora que foge, tudo, tem hora que, né? Mas isso não é culto. Assim como uma missa não é culto. Não é, pode fazer o que quiser. Perguntei para o padre ontem, para ele me responder, que igreja fundada por Cristo tem um nome de gente morta? Porque todas as igrejas católicas, apostólicas, romanas, não é crítica, é estudo bíblico, tá? Se você quiser tomar como crítica, eu não posso fazer nada. Eu estou trazendo um estudo bíblico aqui sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a revelação de Deus. Todas as igrejas católicas, apostólicas, romanas, todas. Às vezes uma tem lá igreja, não sei o quê, do Espírito Santo, uma ou outra, mas 99% delas tem nome de gente morta. Que a igreja, a própria igreja, considera que aquela gente é santa. Né? São Benedito. Quem definiu que o São Benedito é santo? A Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja de São Judas Tadeu. Quem definiu que Judas Tadeu é santo? A Igreja Católica Apostólica Romana. Maria Desatadora de Nós. Olha, nem na Bíblia tem algo parecido. Quem definiu isso? A Igreja Católica Apostólica Romana. Como tem exageros lá, tem muito exagero, muita mentira aqui no nosso meio. E é isso que a gente combate aqui. Nós temos que estar do lado da verdade. Não importa. Então, isso aqui é um começo do estudo. Eu vou ficar, acho que, alguns dias falando disso. Não sei lá. Posso pular um dia. Esse Jaico. Está sendo boa. Às vezes eu posso pular um dia ou outro, mas eu vou ficar neste assunto aqui, porque é um estudo que eu acho muito legal, muito bom para a gente entender as coisas. Né? Deus se revela para a gente através dos atos poderosos dele na história. A providência de Deus diariamente na nossa vida. Por que ele faz isso?
Porque ele tem como objetivo levar o povo dele a glorificá-lo, a conhecê-lo. E o povo só pode glorificar a Deus conhecendo a Deus. Infelizmente, a maioria das igrejas denominacionais, salvo raríssimas exceções, não glorificam a Deus, glorificam homens. Pastor, profeta, e vai por aí afora. Uma das razões bíblicas para o endurecimento do coração do faraó, lembra lá de Êxodo? É que Deus seria glorificado mediante o livramento do povo de Israel do cativeiro egípcio. Então o que Deus... mas por quê? Porque Deus tem os propósitos dele. Ora, Deus pega o faraó egípcio, lá, o monarca egípcio, né, e usa o jeito dele, a maneira dele, do faraó, obstinado, né, contra ele mesmo e a favor do seu povo. E isso leva os filhos de Deus a glorificar a Deus, que é o único que merece a glória eterna. Às vezes, eu gosto muito de futebol, as pessoas sabem, eu trabalhei com isso muito tempo, né? E às vezes eu vejo aí uns narradores aí, chatos, né? A glória eterna, como o pessoal aí da Libertadores, né? Me dá um negócio, sabe? Que glória eterna, ninguém sabe, né? Quem foi o último campeão da Libertadores? Ninguém sabe. É lá um ou outro que sabe. Então não é eterno, porque eterno todo mundo sabe. Né? São as bobagens que a gente ouve, né? Ninguém é obrigado a participar dessas bobagens. Então Deus revela, sim, claro, mas ele revela-se para se tornar conhecido. Irmão, não perca tempo buscando esses falsos. Olha, um outro dia a gente fala disso. Deus eterno, exaltado, glorificado é o Senhor eternamente. O Senhor que não tem princípio, não tem meio, e não tem fim. O Senhor é eterno. O Senhor é a própria glória eterna. Que bom, Senhor. Que bom que o Senhor é bom e permite que nós o conheçamos um pouquinho mais que seja dia após dia. Nos ajude, Senhor, a todos os dias conhecermos um pouco mais do Senhor, aquilo que a tua palavra chama de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Graças nós te damos. Graças, Senhor. Oh Deus maravilhoso e poderoso, não se esqueça nunca de nós. O Senhor não se esquece, mas a gente usa esse termo humano, ser propício a nós, Senhor. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.